Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre estatística. Então vamos começar aqui com os conceitos iniciais. São os conceitos básicos aqui dessa matéria. Iniciais. Bom, quando você está analisando um determinado conjunto de dados, então, por exemplo, seja as notas dos alunos de uma turma, sejam as massas de determinado produto sendo fabricado por indústria, quando você está observando todos os dados ali daquele fenômeno em estudo, daquele experimento em estudo, isso é chamado de população, tá? Então, esse é o primeiro conceito inicial aqui, é o conceito de população. Então, o que é a população? É o conjunto composto por todos os dados ali do experimento. Tá? Então, é o conjunto composto por todos os dados do experimento em estudo. Certo? Bom, o que é estudo? O que é uma amostra? Galera, a amostra é um subconjunto dessa população. Então, às vezes, por exemplo, quando nós temos uma quantidade elevada de dados, né, os estatísticos eles não olham para todos eles, né? Eles pegam uma amostra daquilo, eles pegam um subconjunto, no entanto, representativo. Seria um subconjunto que a partir dele daria para fazer as mesmas análises num conjunto como um todo. Por exemplo, intenção de voto, né? Quando chega próximo aí das eleições, os estatísticos eles trabalham no intuito de tentar entender como que a população está votando naquele momento, está votando no candidato A, no B, no C. Então, eles não fazem análise de toda a população brasileira, né? Porque isso exigiria tempo, exigiria dinheiro e detalhe, quando ele terminasse, né, por ser uma quantidade tão grande de dados, quando ele terminasse a análise, possivelmente muitos ali já tinham até mudado de ideia. Então, a amostra ela é um subconjunto da população e, na realidade, os estatísticos trabalham com amostras representativas, ou seja, aquelas amostras que, de fato, a partir dela dá para a gente entender como que a população se comporta. Então, é um subconjunto da população. Tá certo? Amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor termo. É a diferença entre o maior e o menor valor. Então, por exemplo, se numa turma tem um aluno que tirou 10 e tem outro aluno que tirou 6, se 10 é o máximo, 6 é o mínimo, então a amplitude ali seria 10 menos 6, seria 4. Tá certo? Frequência. Ela refere-se à quantidade de vezes que o valor acabou aparecendo. Tá certo? Então, representa o número ou percentual correspondente ao quantidade de vezes que determinada característica valor aparece. Correspondente à quantidade de aparições. De determinada característica.
Beleza? Bom, e o último conceito inicial aqui é o rol. O que é o rol, pessoal? O rol é uma forma de organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, trata-se da organização dos dados. E essa organização pode ser em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Bom, então esses são os conceitos iniciais aí, certo? Agora eu vou colocar um exemplo para a partir dele a gente desenvolver de fato o que acaba sendo cobrado em provas. Bom, nessa sequência aqui, por exemplo, nós temos 10 notas aí, né? Então, nota 2, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 10. São 10 valores, tá bom? O rol é a organização desses dados. Veja que esses dados aqui eles já estão organizados em ordem crescente. Então, o rol já está feito, ok? O que mais que a gente pode calcular aqui? A gente pode calcular, por exemplo, o termo que tem a maior frequência. Esse termo que aparece mais vezes, ele é chamado de moda. Nós vamos escrever já já o que seria essa moda, né? Então, essa moda aqui acaba sendo o termo que aparece mais vezes. E aí dá para você verificar aqui que o número 7, ele é o que aparece mais. Portanto, a moda aqui é o 7. Também um outro resultado importante aqui, pessoal, é a média aritmética. Como que a gente faz para calcular essa média? A gente adiciona todos os dados e divide pela quantidade. Então, procedemos aqui com a adição de todos eles e dividimos pela quantidade. Então, no caso aqui são 10 dados, você divide o resultado por 10. Tá certo? Vamos ver quanto é que dá aqui. Pessoal, 2 mais 3, 5, mais 3 dá 8, mais 5, 13, com 6, 19, com 7, 26, com 7, 33, com 7, 40, com 8, 48, com 10, 58. Dividido por 10, isso dá 5,8. Então, essa é a média aritmética dos dados aí, tá certo? Temos também a mediana. A mediana é o termo que ocupa ali a posição central. Olha só, se você pegar aqui, ó, daqui para cá nós temos 4 termos, daqui para cá nós temos 4 termos. Então, na verdade, aqui nós temos 2 termos que ocupam a posição central, tá certo? E aí você vai pegar a soma desses termos e dividir por 2. Então, por exemplo, 6,5 seria um valor que deixaria 50% dos dados aqui para a direita, outros 50% dos dados à esquerda. Esse termo ele é chamado de mediana. Tudo bem? Bom, agora vamos colocar esses dados aqui numa tabela, tudo bem? Vamos colocar numa tabela. Nessa tabela, nós vamos listar aqui primeiramente o valor. Esse valor vamos chamar ele aqui de xi. Esse é o valor que aparece ali, as características, né? Após isso, a gente vai listar aqui fi, que seria a frequência desse valor, tudo bem? Podemos listar também essa frequência do tipo relativa. Podemos também colocar essa frequência como sendo acumulada. Podemos colocar essa frequência sendo relativa e acumulada. Como que seria isso daqui? Então vamos lá. Primeiramente, os valores sendo listados aqui. Quais são as características que nós temos? Nós temos o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 10. Pronto, então nós temos essas características aqui. Agora, pessoal, nós temos que listar as frequências, ou seja, a quantidade de vezes que esses valores vão acabar aparecendo aí.
o número 2 aparece só uma vez, então a frequência dele é 1. Já o número 3 aparece duas vezes, logo a frequência dele é 2. Número 5 uma vez, o número 6 uma vez, o 7 está aparecendo 3 vezes, o 8 uma, o 10 uma. Né? Se a gente somar aqui essa quantidade total de aparições, tem que dar o número 10, né? Que é justamente o total de dados aqui nessa sequência. Então, vamos colocar aqui, se a gente listar aqui a soma deles, essa soma é igual a 10. Tá bom? A soma de dados aí tem que ser igual a 10. Muito bem, o que seria essa frequência agora relativa? Você vai pegar essa frequência, só que em percentual ou então decimal. Seria uma fração que represente aqui quantas vezes o dado 2 acaba aparecendo. Ele aparece uma vez, mas um em quanto? Uma em 10. Então, a frequência relativa aqui, pessoal, é 1/10. Você pode colocar assim ou você pode colocar em decimal, 0,1. Por exemplo, a frequência relativa do número 3, ele aparece duas vezes em 10 aparições. Portanto, a frequência relativa dele aqui vale 2/10. A frequência relativa do 5, ele aparece uma vez. O 6 também ele aparece uma vez, dentre os 10. O 7 acaba aparecendo 3 vezes, então a frequência relativa dele é 3/10. E o número 8 aparece uma vez, o número 10 também. De fato, se você acabar adicionando essas frequências relativas, você vai encontrar 10/10 e isso é igual a 1. Você acaba encontrando um inteiro. Tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, como é que funciona a frequência acumulada? A frequência acumulada funciona assim. Você vai pegar a frequência da classe e adicionar todas as frequências anteriores, ou seja, acumulando os resultados das frequências anteriores, adicionando isso daí. Então, por exemplo, a primeira frequência aqui é 1. Agora, o número 3 aparece duas vezes. Isso significa que até o momento nós temos quantos dados? Nós temos esse aqui com esse aqui. Então, nós vamos colocar aqui na acumulada 3. Então, você pega a frequência da classe e adiciona as frequências anteriores. Né? Então, 1 mais 2, 3. Por exemplo, o próximo a gente adiciona essa frequência aqui. Então, vai ficar 4. Acumulando a frequência, você vai adicionando os resultados anteriores. Por exemplo, adicione essa daqui, então a frequência acumulada aqui é 5. Qual que é a parte interessante da acumulação da frequência? É que, por exemplo, se eu te perguntar aqui, ó, quais são, como que são esses 5 primeiros dados aí que aparecem? Se você tiver a frequência acumulada, você sabe que para vir aqui, né, ó, então, quer dizer que daqui para cá eu tenho 5 dados. Então, eu tenho 5 valores que eles ficam neste intervalo aqui. Então, a acumulação ela serve para esse sentido, porque eu consigo dizer o que eu tenho antes e depois dessa frequência acumulada aí. Tá bom? Então, é para isso que ela serve. Próximo, a frequência acumula com 3, então vai para 8. Acumula com 1, vai para 9. Acumula com 1, vai para 10, né? E, de fato, esse número aqui, pessoal, sempre tem que ser igual à quantidade total de dados. Tá certo? 10. E, finalmente, também podemos acumular a frequência relativa. Por exemplo, aqui tem um décimo, então segue um décimo para cá. Agora, se você acumula com 2 décimos, você vai ter ela aqui como 3 décimos. Certo? Acumula com mais um décimo, você vai ter ela aqui como 4 décimos. Acumula com um décimo, 5 décimos. E assim sucessivamente. 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos, que é igual a 1. Tá bom? Você também pode acumular a frequência relativa aí. Esses três dados aqui, pessoal, moda, média aritmética e mediana, eles constituem elementos de posição central. Elementos de posição central são elementos que a gente tem a partir dele a noção de como que esses dados se comportam em relação ao centro dessa distribuição. Tudo bem? Então nós vamos escrever aqui
o significado de cada um desses resultados. Então vamos lá, essas medidas de tendência central. Quem são elas aí? Vamos escrever a primeira aqui, a moda. A moda, então, é o valor que possui a maior frequência. Então, é o valor com maior frequência. Em sequências unimodais. Em sequências unimodais. O que seria isso? Né? A sequência anterior, por exemplo, só tinha uma moda, que era o número 7. Sequência com uma moda apenas são sequências unimodais. Tudo bem? Se a sequência tiver duas modas, ou seja, dois valores que aparecem mais vezes aí ela é chamada de bimodal. Se ela tiver três modas, ou seja, três valores que mais aparecem, então ela é chamada de trimodal. Mais do que isso, a gente fala que é uma sequência do tipo polimodal, tudo bem? Então, se nós tivermos aqui duas modas, a gente vai ter uma sequência do tipo bimodal. Se nós tivermos três modas, nós vamos ter uma sequência trimodal. E mais do que isso, quatro, né, para frente modas, nós temos uma sequência do tipo polimodal. Tá certo? Bom, o próximo que a gente calculou ali, né, a próxima medida foi a média aritmética. Média aritmética. E como é que a gente fez o cálculo ali da média aritmética? A gente somou todos os dados, né? Somando todos os valores que ali apareceram e dividimos pela quantidade. Tudo bem? Então, a média aritmética de n dados, ela é dada, a notação é essa daqui, ó. É 1 sobre n do somatório de todos os valores com esse i variando de 1 até n. Então, o que seria isso? Isso aqui é 1 sobre n vezes. O primeiro i aqui, ele vale 1. Então, você coloca aqui x1, depois x2, depois x3, x4, até chegar no último aqui, que é o xn. Tá certo? Então, a média aritmética é a soma de todos os resultados dividido pela quantidade de valores, tá bom? E finalmente a mediana é o termo que ocupa a posição central. É o termo com posição que ocupa a centralidade da distribuição. E não necessariamente ele faz parte ali daquela sequência. Pode ser que seja um valor que nem esteja ali nessa sequência, né? Como foi o caso do exemplo anterior que nós vimos. Então, se a sequência tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana é o próprio termo central e ela vai aparecer ali, né? Então, ó, se nós tivermos, por exemplo, aqui, eu tenho o número 5, 6 e o 7. Quem é a mediana aqui? A mediana, ela vai ser o 6, que é o próprio termo posição central. Tudo bem? Agora, se nós tivermos uma quantidade aqui par de termos, como que a gente faz a mediana? A mediana, nesse caso, é a média aritmética dos dois centrais. Então, a gente soma os dois centrais e vai dar 6,5, por exemplo, é um valor que nem aqui aparece, né? Então, 6,5 ocupa a centralidade aí dessa distribuição. Então, galera, se a quantidade de termos for ímpar, com certeza a mediana está aqui.
Ela é o termo de qual posição? Olha só, nós temos aqui quantos termos? Nós temos aqui 3 termos, né? Então, ela é o termo que ocupa a posição 2 aqui nesse caso. Como é que eu descubro esse 2? Eu vou pegar esse 3 mais 1, 4, e dividir por 2. Então, quando o n for ímpar, você vai ter como mediana o termo de posição, n mais 1 sobre 2. Então, quem é o termo de posição aqui? 3 mais 1 sobre 2, 4 sobre 2, dá 2. É o segundo termo, tudo bem? É o termo de segunda posição. Agora, observe que nesse caso aqui, eu tenho uma quantidade par. Quando nós tivermos a quantidade par, você vai fazer a média aritmética desses dois centrais. Então, é a média aritmética dos termos de posições quais são as posições desses termos? É o segundo e o terceiro. O segundo é o n sobre 2. E o terceiro é o n sobre 2 mais 1. Então, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Tá certo? Então, isso retorna para você a mediana da sequência quando a quantidade de termos for par. Quando for ímpar, já aparece ali. Quando for par, você faz a média aritmética dos termos que ocupam aqui essas posições. N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. No caso, seria a segunda e terceira posição aí. Tá bom? Muito bem, pessoal. Existem também as medidas chamadas medidas de dispersão. O que seria isso, né? Vamos colocar aqui um segmento para a gente ilustrar essa situação. Então, por exemplo, imagine que a gente tem um conjunto de notas que o pessoal está tirando ali no segundo dia da UNB. Então, no segundo dia, aí teve uma média lá, a média saiu, por exemplo, como 50. Tá? Tem gente que vai tirar nota acima dessa média, por exemplo, tem gente tirando aqui 60, tem gente tirando ali abaixo da média, tem gente tirando, por exemplo, 40, né? Gente tirando bem mais acima, 80, gente tirando aqui bem mais abaixo, por exemplo, 10. E aí nós temos um conjunto de notas aqui, tirando na média 50, enfim. E aí veja que cada valor tem uma certa distância dessa média, né? E essa distância ela é chamada de desvio, tá bom? Então, essa diferença entre o valor e a média é chamada de desvio. Então, aqui o desvio é 10, mas, por exemplo, esse desvio aqui ele é menos 10. Então, essa pessoa aqui que ficou com a nota abaixo da média, ela certamente vai ter o argumento final, que é uma nota que é calculada ali para o aluno, né? Como um resumo do que ele fez na prova. O argumento final dessa pessoa ele vai acabar ficando um argumento negativo. Então, cuidado com a ideia de que tem um curso que tem um argumento negativo. Vou deixar a prova em branco. Não faça isso. Não faça isso, porque quanto mais abaixo você fica aqui da média, pior vai ficando o seu resultado em relação aos argumentos atingidos. Então, argumento negativo é só porque você acaba tirando ali, por exemplo, abaixo da média na prova, tá bom? E aí, observe o seguinte, essas notas aqui que vão ficando acima da média, né? Por exemplo, para gerar uma maior variabilidade, para gerar uma maior dispersão desses dados, tem uma hora que você pega esse desvio e eleva ele ao quadrado. Porque, por exemplo, os 60 e 80 parece que não são notas tão distantes assim. Mas se a gente pega e eleva isso ao quadrado, aqui vai para 100, né, de distância, 10 ao quadrado é 100. Mas se você pega 30 e eleva ao quadrado, vai para quanto, pessoal? 900. Então, veja, quando você pega o desvio e eleva ele ao quadrado, você gera resultados que são bem maiores.
E se você fizer a média desses resultados, isso é chamado de variância. Então, o que é a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados desses desvios, dos quadrados dessas distâncias, tá bom? Isso é chamado, então, de variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos escrever aqui, né, o que é cada um deles e deixa esse exemplo aqui para ir ilustrando e você lembrar dos resultados aí. Então, nós temos o desvio, né? O que é o desvio? O desvio é a diferença entre o valor, entre o valor e a média aritmética. Esse é o desvio, tá bom? É o valor menos a média aritmética. O que seria um desvio médio? Cuidado com isso daqui, tá? É a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, o desvio, ele acaba sendo o valor, vou chamar de xi, menos a média, que a gente chama geralmente x barra. Agora, se você pegar o módulo dessas diferenças e fizer a média aritmética, você vai ter o desvio médio. Então, soma todos os desvios e divide pela quantidade. Aí você tem um desvio médio. O desvio médio é legal porque ele vai te dar uma distância média, que esses dados ficam aqui da média aritmética. O desvio médio vai te dar esse resultado, essa distância média, tá bom? Muito bem. Veja que se você somar todos os desvios, né, você vai encontrar o resultado igual a zero, tá bom? Então, se você somar todos os desvios, o resultado é nulo. O desvio 1 mais o desvio 2 mais o desvio 3 e assim sucessivamente até o enésimo desvio, essa média aritmética aqui vai ser igual a zero sempre. Por quê? Porque se eu tenho uma parte aqui positiva, em algum momento eu vou ter resultados negativos que compensem isso de tal forma a equilibrar esse valor, de tal forma a chegar na média aritmética aqui. Então, a somatória dos desvios sempre é igual a zero. Então, por isso que quando a gente quiser calcular o desvio médio, vou colocar médio aqui, o desvio médio, ele é dado pela média aritmética dos módulos desses desvios, tá bom? Muito bem. O que seria, então, a variância? A variância, pessoal, são esses resultados aqui, ó, quando fica com eles ao quadrado. Então, é a média aritmética dos quadrados desses desvios, tá bom? Então, você vai fazendo aqui, ó, esses desvios, vai levando eles ao quadrado, e a média aritmética dos quadrados dessas distâncias, desses desvios, vai te dar a variância. Beleza? E, por fim, o que é o desvio padrão? Por fim, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, você vai pegar aqui, fazer a média aritmética dos quadrados desses desvios e vai extrair a raiz quadrada. Tá bom? Esse é o desvio padrão. Essas medidas, pessoal, elas têm a ver então com a dispersão dos dados. Tem questão mais teórica que você tem que entender de fato isso, não só saber fazer esses cálculos, tá? Então, vamos entender aqui esses conceitos.
Gente, quanto maior o desvio, maior fica sendo essa distância, né? Maior esse desvio em módulo, maior essa distância. Quanto maior forem essas distâncias, mais dispersos os dados ficam da média aritmética. E quanto maior a dispersão, se você tem dispersão alta, se você tem uma variabilidade alta, maior vai ser sua variância, maior vai ser o seu desvio padrão. Então, dados mais dispersos em relação à média, maior a variância, maior o desvio padrão. Agora, se os seus dados forem menos dispersos em relação à média, se eles estiverem mais próximos, né, da média aritmética, então quanto menor a dispersão, você vai ter aqui, ó, uma variância menor, um desvio padrão menor, em situações em que os dados, ó, ficam bem próximos da média. Dados pertinhos da média aritmética vão trazer uma menor dispersão, uma menor variância, um menor desvio padrão. Bom, galera, existem algumas modificações que podem ser feitas na sequência, né, de dados. Então, imagine, por exemplo, que você tem uma situação seguinte. Você tem valores aqui 5, 6 e 7. Tudo bem? O que acontece se a gente colocar um valor igual à média aritmética? Por exemplo, a média aritmética aqui, ela vai ser igual a 6, né? A média aritmética vale 6. Se você somar os 3 e dividir por 3, você vai chegar a 6. O que acontece se você acrescentar um valor exatamente igual à média aritmética? A média aritmética continua sendo a mesma ou ela muda? A média aritmética será exatamente a mesma, né? Por quê? Porque você está inserindo um dado, olha só, você tinha anteriormente a seguinte situação. Um dado estava aqui embaixo, outro dado na média e outro dado acima. Se você acrescentar valores iguais à média aritmética, você não muda esse ponto de equilíbrio, né? Então, você vai continuar tendo 6 aí como média aritmética. Você pode até fazer a conta, né? Ó, a média aritmética vai ser 5 mais 6 mais 7 mais 6, só que agora você vai dividir isso por 4. Então, você vai encontrar 6. Ou seja, pessoal, inserindo um valor igual à média aritmética, ela permanece inalterada. O que vai acontecer, no entanto, com a variância e o desvio padrão? O que acontece se você inserir termos iguais à média aritmética? Pessoal, o desvio padrão e a variância eles vão diminuir. Por quê? Porque os dados vão ficar mais agrupados. Dados mais agrupados, menor dispersão, menor variabilidade. Tudo bem? Então, anote isso daí, essa informação ela é importante, tá? Se você acrescentar, tá? Ao acrescentarmos um valor igual à média aritmética, a nova média aritmética será igual à anterior, porém, o novo desvio padrão e a nova variância, então, os novos desvio padrão e variância serão
inferiores comparados ao da sequência anterior. Comparados ao da sequência anterior. Por quê? Porque se você acrescenta termos iguais à média aritmética, o que vai acontecendo com aqueles desvios? Né? Vai ter muito valor, né, que vai ser igual. Na hora que você pegar o desvio de um determinado valor que é igual à média aritmética, se ele é igual à média aritmética, o desvio é quanto? É zero. Então, você está acrescentando zero lá naquela soma várias vezes. Só que está acrescentando zero, mas está aumentando a quantidade de termos. Então, o resultado final da fração acaba diminuindo, né? Sua fração acaba ficando cada vez menor. Portanto, o desvio padrão e variância, eles acabam sendo inferiores ali, comparando com o da sequência anterior. Beleza? Os da sequência anterior. Muito bem. O que acontece, pessoal, se a gente pegar e agora adicionar 1 a cada um desses valores? O que acontece, por exemplo, se a gente adicionar o número 1 em cada um deles? Então, por exemplo, ó, o que acontece se a gente tiver assim 5, 6 e 7 e agora eu vou acrescentar uma unidade em cada um desses termos, né? O que vai acontecer? Os dados agora vão ser 6, 7 e 8. Muda a média aritmética? Muda, né? A média aritmética agora passa a ser o número 7. Muda a moda? Aqui não tinha moda, nesse outro também não vai ter. Mas se tivesse moda, a moda também seria adicionada uma unidade, né? A mediana, pessoal, o que aconteceu com a mediana? A mediana também foi acrescentada aqui em uma unidade. Então, se você acrescentar um valor a cada termo, a sua média aritmética fica com esse acréscimo também. A sua mediana fica com esse acréscimo e a moda, se existir, também fica com esse acréscimo. Tudo bem? Então, se a gente tiver aqui, ó, a média aritmética, ela é igual a 6. Agora, a nova média aritmética passa a ser 7. Então, acrescentou uma unidade a cada termo, a sua nova média aritmética aumenta uma unidade, né? A mediana, que era o termo ali central, né? A mediana estava valendo 6. Agora, a nova mediana está valendo 7, que é o termo aqui de posição central, né? Então, agora a nova mediana está valendo 7. Então, também foi acrescentado de uma unidade. E, pessoal, se tivesse moda, a moda também seria acrescentada de uma unidade. Como não tem moda no primeiro, no segundo também não terá moda. Mas o que acontece com o desvio padrão? Pessoal, o que vai acontecer com o desvio padrão? Ele vai aumentar? Ele vai diminuir? Veja, quando você tinha o 5, o 6 e o 7, 6 está aqui, 5 está abaixo, 7 está em cima. Quando você tem a sequência 6, 7 e 8, o 6 está embaixo, o 7 está aqui, o 8 está aqui. Pessoal, não exatamente as mesmas distâncias, essa distância aqui, né, não é a mesma distância que tinha daqui para cá no anterior, do 7 para o 6, não é a mesma daqui para cá também? Então, se essas distâncias elas são exatamente as mesmas, significa que não houve uma modificação nem na variância nem no desvio padrão. Então, significa que variância e desvio padrão seguem inalterados. Então, variância e desvio padrão seguem inalterados.
Tudo bem? E o que aconteceria se a gente multiplicasse esses resultados por uma constante, por exemplo, positiva? Então, imagina agora o seguinte, ó. Imagina que você tenha 5, 6 e 7. E aí você multiplica todo mundo aqui, por exemplo, por 2. Multiplica todo mundo por 2. Então, você vai ter aqui 10, 12 e 14. O que vai acontecer com a sua média aritmética? A sua média aritmética muda? A média aritmética era 6. A nova média aritmética vai para 12. Ou seja, o que aconteceu com a média aritmética, pessoal? Dobrou. Ficou multiplicada por 2. Quanto que era ali a mediana? A mediana era 6. Quanto é que é a nova mediana? A nova mediana é 12. Então, o que acontece daqui para cá? Também dobrou. E se tivesse uma moda, também dobraria. Então, se você multiplicar por uma constante, média aritmética, mediana, e se tiver moda, elas acabam dobrando também. E o desvio padrão vai mudar? Veja, quando você tinha aqui 5, 6 e 7, olha, 5 está aqui, 6 está aqui, 7 está aqui. Vai passando de 1 em 1, né? 10, 12 e 14. Pessoal, mudou? 10, 12 e 14. Agora fica um pouquinho mais distante, né? Enquanto aqui, por exemplo, essa distância era 1, agora essa distância aqui é 2. Desvio, padrão e variância, eles vão mudar. E eles vão mudar, pessoal, dá para a gente verificar aqui pelo valor desses desvios. Ó. Aqui o desvio é 1, aqui o desvio é 2. O que vai acontecer com a nova variância, o novo desvio padrão? Vamos colocar aqui, como é que é mesmo o cálculo da variância? Você faz a soma aqui dos quadrados dos desvios, não é isso? Você soma os quadrados dos desvios e faz a média aritmética dele. O que acontece quando você olha para esses desvios? Pessoal, o desvio aconteceu o que com ele? Ele dobrou. Então, como é que vai ficar a nova variância? Vejam, o desvio vai dobrar. Se o desvio dobra, na hora que você dobra aqui, esse 2 ele sai ao quadrado. Esse 2 ele sai ao quadrado. Então, você vai ter 4 vezes o desvio anterior. Esse é o novo. Essa é a nova variância. Vou colocar aqui NV. Nova variância. Né? Se você dobra aqui o desvio, ele sai ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes esse desvio. E assim sucessivamente. Logo, o que a gente pode concluir? Podemos concluir que o novo desvio vai ficar 4 vezes, né, a nova variância vai ficar 4 vezes a variância anterior. Tudo bem? Nós podemos colocar esse 4 em evidência. Então, a nova variância quadruplica. Então, se eu multiplicar por uma constante k, a minha nova variância ficará multiplicada por k ao quadrado. No entanto, como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o novo desvio padrão aqui vai ser a raiz disso tudo. E na hora que a gente pegar a raiz disso tudo, esse 4 sai da raiz. Ele sai da raiz como 2, né? Então, vai ficar 2 vezes isso daqui, né? 2 vezes a variância anterior. Então, se você multiplicar por uma constante k, ao multiplicar os termos por k, a média aritmética, a mediana, moda, se tiver, ficarão multiplicados por k. A variância fica multiplicado por k ao quadrado e o novo desvio padrão ficará multiplicado por k. Beleza? Então, vamos escrever isso daqui. Ao multiplicarmos cada termo
por K. Pega esse K um número positivo, tá bom? A nova média aritmética. A nova média aritmética ficará multiplicada por K, certo? Mediana também. A moda também, se existir, né? Mediana, moda também ficarão multiplicados por K. A variância fica multiplicada por esse valor ao quadrado, né? Porque ela trabalha ali com os quadrados dos desvios, né? Então, a nova variância ficará multiplicada por K ao quadrado, por K ao quadrado, e o novo desvio padrão ficará multiplicado por K. Beleza? Tá bom? Bom, galerinha, é isso. Aí na próxima aula nós vamos resolver questões desse assunto, né? Então já pode ir resolvendo aí, você já tem a bagagem teórica, a gente reforça com exercícios no nosso próximo encontro. Beleza? Valeu, galerinha, bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal!